Muito bem, amigos. Terça-feira, dia em que a torcida do Grêmio aguarda ansiosamente por definições na comissão técnica. O Internacional que tem desafio nessa quarta-feira contra o São Paulo, mas hoje eu estou com um convidado especial aqui, Diogo Sodré, que joga na meia cancha do Ipiranga. Está vindo aqui para hoje nós batemos um papo nessa terça-feira. Diogo, prazer estar te recebendo aqui no Virando Jogo. Muito obrigado, prazer todo meu. Feliz em participar com vocês aqui e vamos bater um papo legal aí. E o Diogo é paulista, né? Nós conversávamos há pouco tempo aqui nos bastidores. E está chegando agora aqui no Ipiranga. O que dá para dizer? Já conhecia mais ou menos o Ipiranga ou só por nome assim? Eu acho que a gente é atleta, assim, todo mundo conhece a história do Ipiranga, né? É uma história bonita. Já joguei contra, já vim jogar aqui várias vezes, muito difícil. Sempre monta equipes fortes, né? E graças a Deus esse ano eu tive a oportunidade de vir jogar aqui. E tá agora junto com a rapaziada, feliz nessa cidade maravilhosa, me adaptando muito bem. E estamos felizes aí com a campanha que a gente está fazendo. Tem que estar feliz. Eu tô feliz, eu acho que a torcida do Ipiranga também está feliz. Porque foi um susto, eu digo, nesse intervalo que teve entre o campeonato estadual. Esse intervalo, que foi em um mês, se não estou enganado, e o início do Campeonato Brasileiro Série C, nós já sabíamos, né, os times que estavam ali no grupo do Ipiranga, várias saídas, e tu chegou exatamente nesse momento, né, já com o início do Campeonato Brasileiro Série C. Sim, teve bastante saída, né, de jogadores jogadores importantes, né, que estavam vindo de uma fase muito boa. Mas eu penso assim, eu acho que nenhum jogador, dependendo da história, nenhum jogador é maior que o clube, né? E eles foram felizes aqui, deixaram as portas abertas. E os jogadores que ficaram também são jogadores muito competentes, que estão dando conta do recado, né? E graças a Deus, agora vai completar, dia 16, agora vai completar apenas 2 meses que eu estou aqui. E nesses 2 meses consegui ajudar bastante coisa, me dedicando nos trabalhos, junto com a rapaziada, é um baita de um grupo. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei aqui, eles me acolheram como se fosse minha família, todo mundo me cumprimentando. Eu tenho 30 anos e eu tenho pura experiência em falar, foi um dos melhores grupos, até agora, nesses 2 meses, melhores grupos que eu trabalhei, assim, de recepção, de trabalho, pessoal da diretoria, pessoal da rouparia, pessoal da gestão, é impressionante mesmo o profissionalismo que o Ipiranga é. Eu fico impressionado mesmo porque eu tenho esse sentimento muito claro da direção, né? Nós que acompanhamos mais de perto, torcedores do Ipiranga, que me incluo, nós sabemos que o trabalho que é feito por essa direção é um trabalho muito bom. Nesses últimos anos, isso eu falo em nome do staff, né? Indo em direção ao staff, presidente Adilson, Renan, vice-presidente e departamento de futebol em si, com a comissão técnica, é um trabalho muito bom. O que dá para dizer sobre o trabalho da comissão técnica? Porque eu falei assim, olha, eu acho que o técnico Júnior Rocha, para mim, é um dos melhores que passou por aqui. Não sei se tu tem essa... Como que é lidar com o Júnior e é um bom técnico? Cara, assim, eu já trabalhei com o Júnior em outros clubes, né? Falando primeiramente da gestão aí, respondendo a sua pergunta. Como eu falei, não tenho o que falar sobre todo o respaldo que ele dá pra gente atleta, né? Questão da parte de fisioterapia também, que eu tô lá no estúdio do Felipe Freitas, que é um baita de um trabalho que ele faz com a gente, está fazendo total diferença. O presidente, o Adilson, o Rica, Renan, dá total suporte pra gente, sabe? E graças a Deus as coisas estão andando, o Ipiranga vem andando porque as coisas estão super corretas. O treinador, já trabalhei com o treinador Júnior Rocha, né? Trabalhei no Luverdense com ele, na Série B. Trabalhei em outros clubes com ele. Cara, graças a Deus, cara, é um baita de um treinador que ele dá oportunidade para todo mundo, entendeu? Ele não tem tempo ruim, se for para o cara que está ali, ele vai dar oportunidade, o cara que estiver trabalhando, ele vai dar oportunidade. Eu acho que é uma pessoa bem justa, por isso que ele está sempre ali buscando o sucesso, buscando o caminho correto ali sempre. Bom, eu não sabia, né? Imagino que o pessoal que está em casa também, que já tinha trabalhado com o técnico Júnior, né? Sim. Então, isso é muito positivo. Dá para dizer que então não foi tão difícil se adaptar aqui em Erechim, mais ou menos já pega a manha de lidar com o trabalho do treinador. Eu acho assim que
A gente que é atleta hoje em dia, querendo ou não, a gente tem que se profissionalizar mais em questão de fora de campo, em questão de estudo, assim, né? Hoje em dia não é só jogar bola, você tem que estudar o adversário, você tem que pegar um vídeo do jogo lá, ver como é que o tal jogador joga, em questão taticamente. Hoje em dia, você vê a seleção brasileira, hoje joga no 4-2-3-1, 4-1, 4-1, 4-4-2. Então o atleta tem que se profissionalizar nisso, em questão que eu falo assim, ser mais esperto. E o Júnior, a forma tática dele foi sempre assim, no 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2. E o nosso time é extremamente organizado, entendeu? Se você vê os jogos, nosso Muito time organizado, sim, é sim. extremamente organizado. Nossos treinamentos, cara, a gente, por essa boa fase que a gente tá, a gente começa a ganhar os jogos nos treinos. Cara, o nível é muito alto do nosso treinamento, é muito alto. Os que estão, os que saem, os que entram, o nível é muito alto, ninguém deixa a peteca cair. Por isso que eu falo que foi um dos melhores grupo assim que eu já trabalhei, entendeu? Porque todo mundo é um ambiente muito bom, é um ambiente que todo mundo está se ajudando, sabe? É uma coisa super bacana, dá gostoso, dá gosto de você acordar, poder trabalhar, igual agora mesmo, indo treinar na academia do estúdio do Felipe Freitas, né, que dá total suporte pra gente. Então é uma coisa muito gratificante, assim, eu estou super feliz aqui no Ipiranga. Que bom, que bom, que bom que isso faz a diferença, né? Faz a diferença quando o atleta ele se sente bem para trabalhar. E tu me fez lembrar uma frase que eu escuto bastante do Júnior Rocha, é o trabalho do dia a dia que faz com que depois tu colhe os frutos. E o Ipiranga tem colhido frutos mesmo. Olha, nós já estamos com alguns jogos no início, já nem dá para dizer que é o início. Sim. Do Campeonato Brasileiro Série C, e o Ipiranga está atrás do Criciúma. Olha, nós estamos falando do Criciúma, uma equipe tradicionalíssima, sim, uma equipe que tem já histórico aí em competições nacionais, e nós estamos na vice-liderança, né, do grupo. Eu queria saber, porque eu venho aqui e falo, olha, o Ipiranga tem um jogo difícil. Na outra semana eu venho, olha, o jogo é difícil. E não tem, sempre, os jogos sim, são sempre muito difíceis, né? Figueirense, Criciúma, o Paraná. Agora nós vamos para mais um jogo na sexta-feira contra o Novo Horizontino. São equipes muito difíceis, né, Diogo? Cara, são porque hoje em dia não tem, o Brasil é muito nivelado, sabe? O brasileiro, ele é diferenciado. Se você pegar hoje numa Série D, que é a última divisão, tem jogador que tem experiência que jogou Série A. Série C, Série B, então o nível está muito alto. O próprio Oeste agora, tem muito jogador lá que jogou Série B e Série A, que tem acessos com Juventude, que tem experiência de jogo no Fluminense. Então, até a gente mesmo aqui, que já jogamos em Série A, Série B, que tem uma experiência, a gente sabe como é que funciona. Então o nível está muito forte. Cara, é igual eu falei, se a gente não se dedicar, se a gente não começar ganhando nos treinos, aí no jogo fica difícil. Porque esse campeonato desse ano da Série C, cada ano que passa está se fortalecendo mais. Se você vê os times que tem, é uma Série B, não é uma Série C, se você for ver. E graças a Deus a gente está fazendo um baita de um trabalho e cada jogo é uma luta, cara, é muito difícil. O próprio Oeste mesmo agora foi um jogo muito difícil, mas graças a Deus a gente trabalhou muito bem, a semana foi perfeita, como toda semana, e conseguimos fazer um baita de um jogo lá e conseguir sair com a vitória. Uma vitória muito boa, é uma vitória muito boa. O Oeste não vive um bom momento, é uma equipe difícil, mas brigava por pontos em casa, né? Principalmente jogando a Arena Barueri. Agora, é um período um pouco mais distanciado, né, para os treinos, isso é bom. Acho que isso facilita, né, para que se tenha um período um pouco maior para se trabalhar, para depois viajar, né? Tu vê, são 4 dias entre o último jogo e o jogo da sexta-feira. Isso aí ajuda, que ele não descansa, a recuperação, né? Hoje em dia, igual eu falei, se a pessoa não se cuidar, o atleta, que a gente, na câmera, assim, o pessoal pensa que é uma coisa, mas por trás tem toda uma estrutura, né? Tem todo um projeto, tem toda uma coisa, né? O atleta, hoje em dia, se o cara não se cuidar na alimentação, se não cuidar na recuperação, tem todo um investimento por fora, né? Em questão de fisioterapia, em questão de se cuidar, alimentação, nutricionista, se a pessoa não procurar, a pessoa acaba ficando para trás. Então, eu acho que nós do Ipiranga ali, como jogadores, somos muito profissional, a diferença está fazendo isso, entendeu? Mas, cara, é um campeonato que, graças a Deus, a gente com muita humildade, esse jogo do Oeste já passou, a gente está ali com os pontos ali, estamos um atrás do
do Criciúma, mas a gente somos o melhor ataque da competição, é a gente, né? Com gol. E graças a Deus as coisas estão andando e daqui para frente o pensamento é trabalhar para conseguir os objetivos. Rumo à classificação. Para o pessoal que criticou, que o Ipiranga ficou no 0-0 com o Figueirense, já 4-2 contra o Oeste, não é fácil fora de casa, vai ver se é fácil. Agora o Novo Horizontino. Mas tu tem jogado com o Júnior, eu queria saber, um pouco mais por dentro, né? No meio campo, um pouco mais por dentro. Tu sempre jogou nessa posição como um meia que chega à frente ou foi se adaptando nessa temporada? Eu sempre joguei ali, né? Na época que eu fiquei 3 anos na Arábia, né? No Catar, eu jogava mais de beirada atacante mesmo ali. E conforme a gente vai se atualizando, hoje em dia, como eu falei, no 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, há 2 anos atrás eu jogava de segundo volante, camisa 8, já cheguei a jogar de 5, número 5, primeiro volante, mas ali eu já tinha jogado com o Júnior naquela posição. Então, que na verdade é um atacante falso, se for ver, né? E eu tenho essa facilidade de pisar na área, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo. Os gols estão saindo, então isso ajuda bastante, entendeu? E graças a Deus tá dando certo. O Júnior dá essa liberdade pro meia, no caso ele ir correr. Acho que também um pouco dessa segurança pro ataque conseguir jogar, né? Nessa forma de atacar. Com mais liberdade, essa organização defensiva, isso me chama muita atenção, porque o Júnior mesmo perdendo o Zé Mário na lateral esquerda, o Jonathan que entrou muito bem. O Douglas, o Reinaldo, que jogava no meio campo, foi improvisado para o sistema defensivo, jogando como um zagueiro central. E jogou muito bem, foi destaque. E o Douglas retorna e não comprometeu. Tá dando conta do recado, nós diríamos, né? E o Júnior, ele monta um time, e eu coloco o nome do técnico Júnior Rocha, porque eu acho que ele é um dos principais responsáveis, claro que o grupo de jogadores é o que faz acontecer, mas eu acho que um pouco dessa liberdade para atacar, nessa peça ofensiva, vem um pouco da organização do time. Sem dúvida, que a defesa começa no ataque, né? Nós atacantes ali, de meia que estamos ali, a gente começa a se defender organizado, então fica mais difícil para os caras se infiltrar, né, no meio de campo ou fazer isso. Nós somos extremamente organizados, o jeito que a gente joga dificulta muito para o adversário, dificulta muito. Então é isso que está vindo os resultados também, a nossa organização. E quando a gente está organizado defensivo, quando a gente está com a bola, a gente joga também. Se for ver esse último jogo contra o Oeste e os outros jogos também, a gente tem uma posse de bola muito boa. O Júnior dá total liberdade, não só para o meia, mas para o volante, para o zagueiro também, para ir lá, entendeu? Ele dá total confiança para a gente estar podendo desempenhar um bom futebol, né? E tudo que seja bom para o Ipiranga. Mas na questão que você falou dos jogadores que saíram, como eu falei, tinha jogadores à altura para assumir. O Douglas entrou muito bem. Destacar o nome Silvano, que talvez no gauchão não apareceu muito, ele está vindo muito bem nos jogos, entendeu? Está ajudando muito bem. Então, não só eles, os outros que entraram também estão tendo as oportunidades e estão sendo bem aproveitados. A torcida do Ipiranga já não sente mais falta. Já esqueceu. Vamos focar na vice-liderança e desbancar o Criciúma. Tu tem jogado com a camisa 10 aqui, né? É uma responsabilidade ou já tinha jogado com a camisa 10? Eu lembro do Zotti, o pessoal do Ipiranga lembra do Zotti, agora está jogando lá no futebol do centro do país, acho que é o Brasiliense, né? Sim. E hoje vestir a camisa 10 do Ipiranga, como é que é a sensação? Cara, assim, já tinha jogado em outros clubes, a camisa 10. Eu acho assim, todo mundo pensa, com o 10 tem que ser isso, tem que ser aquilo. Lógico, tem que fazer alguma diferença, tem que fazer, mas hoje em dia tá normal o futebol, cara. Hoje em dia, como eu falei, hoje em dia é todo mundo se desempenhando. Não vence só um, entendeu? Se o grupo inteiro não se dedicar, que adianta às vezes fazer uma jogada, mas não dá certo, mas é o meu zagueiro que está tirando a bola lá. Então acho que para mim isso aí não pesa, não. É uma coisa normal. Pode ser o 10, pode ser o 20, pode ser o 21, o 8, o 7, eu acho que é tudo a mesma coisa. Tem que trabalhar igual, ser competitivo, como diz o técnico Júnior Rocha. Tem que ser competitivo. Sexta-feira, Novo Horizontino, Colosso da Lagoa,
todos os rumos levam, é uma pena, né? Eu gostava de dizer isso, todos os rumos levam ao Colosso da Lagoa, mas em público, infelizmente, vamos ter que estar só no ar, na motivação. Sim. É um jogo complicado. Eu diria que é um divisor de águas. Se o Ipiranga vencer o Novo Horizontino, nós já começamos a pensar com outros olhos, a classificação começa a ser encaminhada, eu diria. Cara, ou é cedo? Eu acho que, assim, futebol a gente tem que desconfiar de tudo, cara. Igual eu falei, eu acho que do Oeste, esses pontos que a gente vê já passou. Lógico que é gratificante, é fruto do nosso trabalho, mas a gente tem que se preparar muito bem para jogar sexta-feira contra o Novo Horizontino. É um baita de um time. Eu tive lá no passado, né, no acesso da D para C, conheço a maioria dos jogadores, sei a qualidade dos jogadores. Então vai ser um baita de um jogo, vai ser um dos melhores jogos da Série C, que vai ser um jogo de confronto direto, né? E a gente, igual eu falei, a gente vai trabalhar e estudar muito bem, porque sexta-feira para nós a gente tem que ganhar esse jogo. O pensamento é os 3 pontos, não tem empate, não tem nada, o pensamento é os 3 pontos, mas respeitando a equipe deles. Com certeza, mas no vestiário o foco total é para esse jogo e a classificação. Esse é o objetivo a ser atingido. Não, com certeza, o primeiro foco nosso é a classificação, e esse jogo vai dividir bastante coisa, né? Então, por isso que o nosso foco está total. Quando a gente acabou o jogo do Oeste, no outro dia a gente já treinou no hotel, na academia, se cuidamos, pensando nesse jogo de sexta-feira, que é um jogo que vai dar um grande salto para a gente. Com certeza. Sodré, valeu mesmo bater um papo contigo e desejo toda a sorte aí para esse jogo. Espero mais 3 pontos. Se Deus quiser, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E se Deus quiser, você vai estar anunciando nossa vitória depois na sexta-feira, se Deus quiser. Se tudo der certo, eu quero a liderança desse grupo. O grupo precisa, eu acho que o grupo de jogadores, o trabalho da comissão técnica e da direção merece. Essa bola na trave tem que bater em cima e entrar. Tem que ser o gol da Copa do Mundo. Valeu, Sodré. Vai dar certo. Obrigado pela oportunidade. Amigos, vamos para um rápido intervalo e na volta para falar sobre dupla Grenal e sobre Atlântico também. Já voltamos. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O seu Antunes já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e agora está na dúvida. Ele precisa mesmo tomar a segunda dose? É claro que precisa. Seu Antunes, a segunda dose da vacina é fundamental para garantir a imunização contra a Covid-19. Além disso, quanto mais pessoas vacinadas com as 2 doses, menor a possibilidade de transmissão da doença ao seu redor. Por isso, verifique a sua caderneta de vacinação. Veja a indicação da data para a segunda dose e, quando for a hora, compareça à unidade de saúde ou local de vacinação. Caso não possa comparecer no dia agendado, não deixe de se vacinar. E lembre-se, todas as vacinas oferecidas pelo governo federal são testadas e aprovadas pela Anvisa. Quando chegar a sua vez, vacine já. Baixe o aplicativo Conect SUS no seu celular. Ele é a sua caderneta digital de vacinação. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Tem para reforçar. Vacinação contra a Covid-19. Você
Muito bem, amigos, estamos de volta. Claro, desejar toda sorte para o Diogo Sodré e também para todo o elenco do Ipiranga, direção, staff, todos os envolvidos, principalmente a torcida do Ipiranga, que muito vibra com as vitórias, essa última contra o time do Oeste, e que possamos comemorar a sexta contra o Novo Horizontino e assumir aí sim, a liderança do grupo e desbancar o Criciúma. Mas vamos falar sobre Grêmio, porque a crise no Grêmio está estabelecida, está se agravando e muito preocupado estou com a situação do time do Grêmio. Ontem fiquei até tarde para saber quem seria esse novo nome, não divulgado pelo Grêmio. A informação veio na tarde, no final da noite, no início da noite, com Thiago Gomes, sim, o técnico da transição, o Thiago Gomes, que esteve comandando já a equipe principal na troca de comissão técnica com a saída do Renato e com a chegada do Thiago Nunes, e também quando a Covid-19 acometeu o treinador Thiago Nunes, que já não está mais no cargo de treinador do Grêmio. Agora, eu me pergunto aquilo que toda a torcida do Grêmio está se perguntando. O Thiago Gomes foi efetivado como técnico interino do Grêmio? A resposta é não. A informação é, assim como está no site do Grêmio, que ele estará no comando técnico do time durante os próximos jogos, ou seja, próximo jogo contra o Palmeiras, contra o Internacional no sábado, dia 10, e para os próximos jogos, ou seja, para o restante da temporada e do Campeonato Brasileiro, o Grêmio sim deve contratar um novo treinador. E aí todo mundo espera a volta do Felipão ou a volta do Renato. Esses dois nomes internamente têm muita força, e sim, acho que pelo menos o Luiz Felipe Scolari, com todo o culhão que tem, com toda a trajetória, a alma do pentacampeonato, pode sim colocar o Grêmio, o vestiário do Grêmio, nos trilhos e fazer com que essa vergonhosa troca de hierarquia no Grêmio, onde o grupo de jogadores fala mais do que a comissão técnica e que o departamento de futebol, possa sim ser finalizada também com a crise. Mas vamos ouvir o que disse o excelentíssimo profissional, baita cara que é o Thiago Gomes, completando quase 40 anos e que está fazendo um belíssimo trabalho nas categorias de base, e que por lá fique. Thiago Gomes falando. É uma grande oportunidade, a gente sabe da responsabilidade que é treinar o Grêmio, de forma interina ou não. Treinar o Grêmio é uma grande responsabilidade. Então, a direção já conhece meu trabalho há 4 anos e há 4 temporadas trabalhando aqui. Já pude fazer a função de treinador da equipe de transição, fui também treinador interino em outro momento. E a gente conversou bastante, a direção, eu com os atletas, sobre esse momento que representa para o clube. É importante voltar a vencer, voltar a jogar bem. A gente sabe das dificuldades que foi nos últimos jogos, mas, acima de tudo, eu me sinto muito confiante que posso colaborar com esse processo, porque temos um grupo muito qualificado, uns atletas extremamente profissionais, todo mundo muito, muito ciente do momento que nós estamos passando, e principalmente que nós vamos, a partir de hoje, dar uma volta por cima e voltar a vencer. Eu acho que é muito importante a gente sempre montar uma equipe equilibrada. Jovens, jogadores mais experientes, né? Time que tenha, dentro das fases do jogo, um equilíbrio, né? Então, eu acredito que é muito importante atacar com equilíbrio, defender com equilíbrio, ter transições com equilíbrio, ter uma bola parada forte, que bola parada define jogo. E eu estou pensando jogo a jogo. A gente não pode ficar olhando para o futuro, a gente tem que viver o presente, né? Tem que viver o jogo do Palmeiras, o foco total é nisso. E eu conheço os meninos muito bem, sei onde cada um rende melhor, sei também, consigo ver, por já ter experiência de muitos anos trabalhando com alguns deles, quem está no momento melhor, porque futebol é o momento. E também agora, nesses últimos tempos, tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas que já estão no clube há mais tempo, e por isso que eu falo, nós vamos sempre oportunizar e escalar para jogar quem está melhor no momento. Esse é o objetivo sempre. Tenho autonomia para executar e fazer qualquer mudança, buscando a melhor performance da equipe, buscando vencer jogos, que é o nosso objetivo. E, acima de tudo, como eu falei antes, conheço muito bem o grupo de atletas, né? E principalmente acredito que
algumas mudanças ou uma outra mudança sempre é importante, porque o time não vinha tendo uma performance como gostaria a nível de resultado. Em alguns momentos do jogo, com certeza, o Grêmio tinha bons momentos, porém o resultado não veio. Então, eu também não posso chegar aqui num dia e no outro mudar 11 jogadores. Eu falo brincando às vezes, mas é verdade. A gente não está jogando um jogo de videogame, alguma coisa que sai trocando o jogador e bota outro e achando que vai tudo acontecer sem treinamento, sem conversa, sem se preparar. Então, com certeza, vai ter mudanças para o próximo jogo, mas algumas mudanças são em cima de sistema tático, em forma de marcar, em forma de atacar também. Então é importante a gente entender que as mudanças elas não são feitas só por peças, também são feitas por estratégia, por forma de marcar, com encaixes de marcação. Isso tudo também vai colaborar para o Grêmio buscar. Tá aí o Thiago Gomes, ele falou em entrevista coletiva nesta terça-feira e a previsão é que ele faça algumas alterações nesta equipe, por exemplo, colocando o Rafinha e o Wanderson jogando juntos. Em que posição vai jogar o Wanderson? Olha, boa pergunta. Talvez jogue na lateral esquerda com o pé trocado. Se ele vai colocar o Diego Souza no banco, o Matheus Henrique no banco, fazer todas essas mudanças, olha, eu não sei. O fato é que a direção vem com esse discurso já há um bom tempo de que ia dar oportunidade para esses garotos, ia projetar esses garotos ao time profissional do Grêmio, e o Thiago Nunes, que eu defendi por muitas vezes e ainda continuo fazendo essa defesa, porque no meu entendimento ele é um bom técnico de futebol, já mostrou isso, foi campeão com o Atlético Paranaense. Não acho que um treinador seja técnico para time pequeno, porém o Thiago Nunes vinha priorizando os jogadores cascudos, os jogadores experientes. E isso é uma coisa que pelo menos imagino que o Thiago Gomes, que já trabalhou com vários jovens na equipe de transição, possa dar vez a estes jovens. O que eu não sei, e nem a torcida do Grêmio, é se ele vai permanecer, se a direção dá respaldo para a sua continuidade até o fim da temporada, como aconteceu com o Odair Hellmann lá no Internacional, quando conseguiu bons resultados e depois levou até o Inter a uma final da Copa do Brasil, esta mesmo vencida por Thiago Nunes dentro do estádio Beira-Rio. Mas, falando de Grêmio, vamos para o Internacional, porque o Inter tem um jogo muito difícil. Se o Grêmio enfrenta o Palmeiras, o Inter enfrenta também o time paulista, o São Paulo, no estádio Beira-Rio. Com alguns retornos importantes, como o chileno Palacios, que depois da eliminação do Chile na Copa América, retorna aos treinos, treinou nesta terça-feira no Centro de Treinamento Parque Gigante em Porto Alegre. Junto com ele também retorna Caio Vidal, um jogador utilizado pelo Diego Aguirre. Ele gosta de jogar com pontas, herança desde os trabalhos do Eduardo Cudê, também do Miguel Ángel Ramírez. O Internacional não vinha jogando com pontas, por isso a importância do Caio Vidal, que o Diego Aguirre gosta de jogar com jogador de velocidade pelas beiradas. O Caio Vidal vai estar à disposição porque cumpria suspensão e agora já está apto para jogar. Em contrapartida, o Edenilson e o Cuesta receberam o terceiro cartão amarelo e ficam fora. Amanhã é um grande jogo. O Internacional ainda não venceu no estádio Beira-Rio. Havia apenas empatado com a volta do Diego Aguirre. Perdeu naquele jogo em 2-1 para o Palmeiras lá no finalzinho do jogo. Jogo duríssimo, jogo importante. Vamos ouvir o que falou Gabriel Mercado, nova contratação do Inter. Lembrando que tem que esperar a janela para que esse jogador possa vestir a camisa colorada. No entanto, é um jogador experiente, um baita zagueiro, não é muito alto, mas pode jogar em várias posições no sistema defensivo do técnico uruguaio Diego Aguirre. Vamos ouvir o que disse o Gabriel Mercado em sua manifestação nas redes sociais do Internacional. Hola, torcida colorada, estoy muy feliz de poder defender este club tan grande, campeón del mundo, campeón de Brasil, un grande de nuestro fútbol. Estoy muy seguro que vamos a vivir cosas muy lindas juntos. Vamos, Inter! E o Internacional segue contratando. Meus amigos, nós chegamos ao fim do Virando o Jogo. Quero dizer que hoje é um dia em que temos confrontos interessantes. Argentina e Colômbia entram em campo no estádio Mané Garrincha, brigando por uma vaga na final da Copa América. Ontem o Brasil venceu o Peru por 1-0,
com o gol do Lucas Paquetá, jogada do Neymar, está na final, sábado, estádio Maracanã. Hoje eu vou torcer para a Argentina para fazer um grande duelo lá no sábado no Maracanã, uma final digna da Copa América. Lembrando que a Espanha joga contra a Itália em Wembley, nesse momento pelas semis da Euro, e amanhã Dinamarca e Inglaterra brigam também por vaga na final. Um abraço para todo mundo, tchau!